Shalom Aleichem, como vai você, meu irmão e minha irmã? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Noach. E o nosso tema neste ano da Parashá Noach é descanso e graça, pois ambas as coisas andam de mãos dadas e você vai perceber como é impressionante a conexão que existe entre essas duas coisas. Vamos a seguir então? Noach era um tzadik, um justo da sua geração. Nós chamamos isso do tzadik hador. Mas a justiça de Noach é um assunto de considerável debate entre a classe rabínica, porque a escritura usa o qualificador da sua geração. Então muitos dizem que se Noach pertencesse a uma outra geração, ele não seria considerado tão justo, e isso é feito uma comparação com a geração de Abraham. E por que eles fazem essa comparação com a geração de Abraham? Porque Noach era um pregador de justiça, porém Noach nunca intercedeu pela sua geração, Noach nunca parou para orar pela sua geração. E isso, para os rabinos, tem uma diferença muito grande. E isso, irmãos, é algo que nós precisamos hoje considerar, porque o fato de que Noach não orou pela sua geração não desqualifica como um tzadik hador. Pelo contrário, Noach ouviu a voz do Eterno, obedeceu a Torá, mesmo antes dela ter sido promulgada por Moshe Rabbeinu, e Noach viveu em justiça. Ele era um homem justo, ele fazia aquilo que era reto diante dos olhos de Hashem, e por isso foi escolhido para que o Eterno pudesse trazer uma punição ao mundo conhecido daquela época, e o Eterno separa Noach e a sua família, no total de 8 pessoas, para que ele pudesse então preservar o planeta Terra. Então, só o fato disso ter acontecido já é uma prova da justiça desse homem. A mesma coisa que acontece com Abraham, quando ele começa a orar e interceder por Sodoma e Gomorra. Ele vem perguntando se há justos na cidade. Por quê? Porque a justiça do justo, ela pode chegar até a presença do Eterno e trazer redenção. Mas como não haviam justos naquelas 4 cidades que foram destruídas, o Eterno foi obrigado a destruir todas aquelas pessoas, com exceção da família de Lot, que o Eterno envia 2 mensageiros, 2 anjos, 2 seres celestiais, para que eles pudessem tirá-los dali. E mesmo assim a mulher de Lot ainda olha para trás e se perde. O que é uma pena muito grande, porém nós percebemos que a atitude daquela mulher demonstra que o seu coração ainda estava na cidade. O seu coração ainda pertencia a Sodoma e Gomorra. Mas havia um clamor. Lot orava todos os dias e clamava contra o pecado daquela cidade. Por isso o Eterno traz justiça de um lado e redenção de outro. Isso nos ensina que não é suficiente para nós hoje pregar a palavra para as pessoas, mas também nós temos que orar e interceder pela nossa geração. Embora Noach não tenha merecido orar por sua geração, mesmo assim ele se tornou um instrumento da salvação do Eterno, como diz em Gênesis 6:8. Mas Noach encontrou favor aos olhos de Elohim. Voltando só um pouquinho aqui sobre a nossa geração, hoje, amados, nós temos uma obrigação de orarmos pelas nossas cidades, intercedermos pelos nossos governantes, para que haja paz, para que o Eterno possa alcançar as nossas cidades com paz, com shalom. E isso, além de nós anunciarmos a palavra do Eterno. Por quê, amados? Porque há uma necessidade muito grande de salvação. As pessoas hoje precisam de cura, de restauração, mas o principal é salvação. Eu acredito que a maior bênção que um ser humano pode receber da parte do Eterno é a salvação. Não há nada que supere a salvação. E, portanto, eu acredito que pregar a palavra é primordial, é fundamental, e depois fazer o resto. Lógico que a pregação precisa vir acompanhada dessa questão da intercessão, de nós em intercessão
gerarmos a salvação das pessoas que amamos, dos nossos vizinhos, das pessoas em nossa cidade, trazermos o progresso através de governantes que sejam homens e mulheres justos. Tudo isso é necessário gerar em oração. O nome de Noah, que é composto das letras Nun e Het, é a palavra favor invertida, que é Het Nun. Então você percebe uma coisa interessante, que Noah e a palavra graça têm as mesmas letras em hebraico. E isso é uma coisa muito interessante, porque uma é o inverso da outra. Então, a palavra Noah, que significa descanso, invertida da graça. E a graça invertida dá descanso. Então isso é uma coisa muito interessante, porque quando o Eterno fala uma coisa duas vezes, é porque ele quer fazer aquilo mais rapidamente. E aqui nós temos um outro fator bem incomum também, que é o número 58, que quando você faz a redução dessa gematria, você soma 5 e 8 dá 13. 13 é amor em hebraico, que significa estar relacionado com o Eterno, com o Criador. Então, nós vamos tirar uma lição daqui muito linda. Qual é? Quando o Eterno traz descanso, através da sua graça ao homem, ele está expressando a ele o seu amor. E nesse caso, da Parashá Noah, o Eterno teve pressa em fazer isso. Por que ele teve pressa? Porque o pecado já tinha se multiplicado naquela geração, com exceção de Noah e sua família. Por isso Gênesis 6:9 aí diz: esta é a história das gerações de Noah. Noah era um homem justo. É interessante que as gerações elas virão, ou viriam nesse caso, através dos filhos de Noah. Isso ainda não tinha acontecido, mas o Eterno já viu estas gerações e elas são encabeçadas por um homem justo. Ou seja, havia uma necessidade de que as próximas gerações fossem de homens justos, para que o pecado não se multiplicasse tão grandemente e o Eterno não tivesse necessidade de destruir a terra como ele fez com o dilúvio. Né? Em Gênesis 5:9 temos o significado do nome de Noah, né? E nomeou, ou deu a ele o nome de Noah, dizendo: ele nos consolará, ele nos trará descanso em nosso trabalho e no trabalho das nossas mãos, por causa da terra que Hashem amaldiçoou. E aqui tem uma coisa interessante, amados, porque a terra foi amaldiçoada pelo Eterno por conta de Adão. E Noah, então, agora, quando o Eterno traria o dilúvio, a terra teria esse descanso e haveria consolo. Por quê? O pecado seria erradicado, os homens maus haveriam de morrer, o pecado teoricamente teria sido erradicado, porque na prática a gente vai ver que depois nasceram pessoas que voltaram a introduzir o pecado de uma forma muito intensa no mundo, mas e seria um tempo de descanso, seria um tempo de consolo para Noah e sua família, porque Noah passou 120 anos construindo a arca, e durante todo este tempo esse homem certamente falou, ele pregou, ele disse para as pessoas que um dilúvio iria vir, e as pessoas certamente zombaram de Noah, porque até aquela época não chovia, não tinha chuva, um orvalho subia, descia depois sobre a terra, o vapor subia, descia em forma de orvalho e acabou. E quando Noah diz vai vir uma tempestade, vai inundar tudo, as pessoas certamente tripudiaram de Noah, fizeram gozação dele, porque acharam que aquele homem estava maluco. Mas o Eterno, na realidade, já tinha contado os dias daquela geração para extingui-los, para que ele trouxesse consolo e descanso para a terra. Nós temos o Shelah, que é o Rav Yeshayahu Horovitz, que ele escreve. Ele fala agora sobre Noah, né? A Torá nos lembra que esse nome Noah, ele é metade de Hanoch, que é referido pelas palavras, este nos confortará. E o
nome também equivale a metade do nome do anjo Matatron, ou Metatron, tá? E as 3 primeiras do nome são iguais a 58, ou seja, o mesmo valor de Noah. Então, as letras remanescentes do nome daquele anjo soletram a palavra que significa aquele que queima como luz. Entendeu? Então, segundo a tradição rabínica, Hanoch, ele foi transformado em uma chama de fogo e se tornou naquele anjo. Nós sabemos que Hanoch foi arrebatado, depois Elias foi arrebatado, e os dois estão aguardando para se tornar as 2 testemunhas que virão na época da grande tribulação. Mas uma coisa interessante aqui é que quando você pega Hanoch e remove Ren, né? Você tem 26, que é igual ao nome inefável do Eterno. Ou seja, o Eterno está envolvido nisso tudo. O Eterno está envolvido não só com Noah, com Matatron, mas também o Eterno está envolvido com a redenção, com esse fogo que sai, ora para poder trazer iluminação, ora para poder trazer juízo, como foi no caso de Sodoma e Gomorra, quando desceu o fogo dos céus para poder trazer juízo. E no caso de Eliahu, né, do profeta Elias, o fogo desceu para confirmar a palavra do Eterno. Então isso aqui é muito interessante, que há uma conexão entre essas coisas. E algo que eu quero te mostrar. O que o dilúvio fez? O dilúvio fez com que a humanidade pudesse recomeçar através de Noah. Se você pegar o número 26, que está ligado ao nome do Eterno, você vai perceber uma coisa interessante. 2 mais 6 dá 8, e o 8 na Bíblia é recomeço. Ou seja, o Eterno deu mais uma vez uma chance ao homem para recomeçar através do dilúvio. Em português pode parecer uma coisa inócua. Isso não tem problema nenhum. Essa duplicação aí, ela não tem sentido nenhum. Só que no pensamento midrástico isso é muito importante. Porque quando o Eterno quer fazer alguma coisa rápido, ele fala isso 2 vezes. Tá? Então nós encontramos um paralelo onde essa palavra graça, Rem, é dobrada, conectando o nome de Noah com a palavra Rem, e está lá em Zacarias 4:7. A conexão vem através do verso que diz: quem és tu, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Você se tornará um simples, e ele trará a pedra de cima com gritos de graça, graça a ela. E aqui então nós temos a conexão, tá, de Noah com graça, em Zacarias 4:7, demonstrando que a graça também viria, assim como veio o descanso através de Noah, a graça viria de uma forma rápida, de uma forma que alcançaria toda a humanidade, já depois dessa época aqui de Zorobabel, entendeu? E isso aponta também para Yeshua, só lembrando o seguinte, que existe uma teoria de que a Torá só tem lei, mas eu estou mostrando para você, e quero que você entenda isso agora, que a graça do Eterno foi que fez com que o dilúvio viesse para o mundo, julgasse os ímpios e justificasse os justos, através de Noah e sua família. Porque o Eterno não pode fazer diferente, amados. Todas as vezes que o juízo vem sobre a vida de alguém, significa que a bênção está sendo dada para uma outra pessoa. O ímpio, ele é julgado, e o justo, ele é abençoado. E isso precisa acontecer. Por quê? Para que o justo possa olhar para isso e ter temor no seu coração e dizer: o Eterno cumpre a sua palavra. E o ímpio possa olhar e dizer: misericórdia, passei por algo terrível por desobedecer a palavra do Eterno. Porque queiramos nós ou não, essas pessoas têm consciência disso. Então, de acordo com o Midrash Tanhuma, essa passagem é uma profecia messiânica. O que significa: quem és tu, ó grande montanha? Esse é o rei Messias. E por que ele se chama grande montanha? Porque ele é maior do que os seus pais, mais alto do que Abraham, mais elevado do que Moshe, e mais alto do que os anjos ministradores. E de quem ele me tirar? Ele virá de Zorobabel.
Se você pegar a genealogia de Yeshua, passa por Zorobabel. Então isso é uma coisa muito interessante, porque já nesse versículo, no qual eu acabei de mostrar para vocês do profeta Zacarias, há uma menção ao Mashiach, a Yeshua vindo para trazer essa graça, esse favor imerecido para a vida do homem e trazendo junto com isso a salvação. Continuando, Noah, então ele é um protótipo do Mashiach, e como ele é um Tzadik Hador, né, o justo da sua geração, a tradição judaica diz assim: este Noah é o Messias. Então tem os dois acentos musicais da palavra este, que está lá em Gênesis 5:29, são uma pista da primeira e da última redenção. Por quê? Ele fala do nosso trabalho, que ele vai ter descanso do nosso trabalho, da geração do dilúvio e da labuta das nossas mãos, é o segundo passo deste longo exílio que nós estamos passando, tá? Então, como o nome de Noah é dobrado, isso está insinuado na Haftarah de Zacarias 2:14 a 4:7, o grito de alegria que conclui Hem, graça, graça. Ou seja, o segredo de Noah é esse. Se o nome dele fosse Hem, nós não estaríamos no exílio, porque a graça teria chegado antes do descanso. Mas como o descanso chegou primeiro e a graça depois, então a humanidade precisou passar por tudo isso, Israel precisou ir para o exílio para poder descansar no exílio, para depois alcançar a graça, que é a saída do exílio. E hoje nós vivemos a quarta galut, ou o quarto período de exílio, que terminará com a vinda de Mashiach, e isso não demorará, porque nós estamos nos dias disso acontecer. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre um símbolo da graça. No pensamento moderno, o arco celeste é um símbolo da graça e misericórdia do Eterno. Enquanto isso é verdade, ao outro lado da moeda, um arco celeste é um lembrete da graça do Eterno, apesar das ações pecaminosas da humanidade. Então, o que eu preciso compreender? Toda vez que eu vejo um arco celeste nos céus, eu preciso me recordar de uma coisa muito interessante. O Eterno tem graça e misericórdia comigo, não destruindo a terra com água. Mas eu preciso me lembrar, tem uma geração que convive comigo, que vive pecando, que vive aprontando, vive afrontando ao Eterno, e mesmo assim a graça ainda está disponível para mim e para estas pessoas. Então, o mundo merece o julgamento divino, embora esse julgamento esteja sendo contido, para que a pessoa possa se arrepender e alcançar a salvação através de Yeshua. Por isso, os justos morrem mais rápido do que os ímpios, porque há prazer na morte dos justos. O profeta diz isso. E o Eterno não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque ele vai para o inferno. Então o Eterno fica dando uma chance para ele, até que chega um momento que acabaram-se as chances, esgotaram-se todos os patamares possíveis para aquela pessoa. Então ela morre e vai para o inferno, se ela não se arrepender. Entende? Então há uma bênção que se diz quando nós vemos o arco celeste, que é: bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que se lembra do seu pacto e é fiel ao seu pacto e guarda a sua palavra. Isso aqui também é uma coisa maravilhosa, amados, porque nós entendemos que o Senhor, Ele mostra a sua graça para nós. A cada dia Ele lembra-se das suas próprias palavras, do pacto que Ele fez com a humanidade, para que Ele não destrua o mundo, e dá a cada dia uma chance para o homem poder se arrepender. O livro dos Jubileus, ele coloca essa visão do arco celeste em Shavuot. O que significa isso? Que quando Noah e a sua família saem da arca, já estavam salvos para recomeçar um novo tempo com a humanidade. Eles iriam formar a humanidade a partir deles. Quando eles veem o arco, segundo a tradição rabínica, isso aconteceu numa época de Shavuot.
E o livro de Jubileus diz: e deu a Noa e seus filhos um sinal que nunca mais haveria um dilúvio sobre a terra. Ele colocou o seu arco na nuvem para um sinal da aliança eterna, que não deveria ser novamente uma inundação na terra para destruí-la todos os dias da terra. Por esta razão é ordenado e escrito nas tábuas celestiais que eles devem celebrar a festa das semanas neste mês, uma vez por ano, para renovar o pacto a cada ano. Então, quando nós analisamos estas palavras desse livro dos Jubileus, nós entendemos o seguinte, que quando você chega em Shavuot, você está celebrando não só um tempo de colheita, não só um tempo no qual você está buscando o derramar dos dons, a glória da dádiva da Torá, mas estamos celebrando também aquele recomeço de Noah junto com a sua família, para que a partir deles a humanidade pudesse voltar a florescer como justos. E a conexão que nós temos da festa de Shavuot com a entrega da Torá também é muito interessante nesse contexto, porque a partir do momento que a humanidade tem acesso à Torá, eles têm a oportunidade cada vez maior de se arrependerem e tornarem-se justos. Aproveita a oportunidade quem quer. A redenção e os últimos dias. Vamos falar um pouquinho agora de alguns versículos que falam sobre Noah na Brit Hadashah no Novo Testamento. Mateus 24, 37 a 39 diz assim: e como foi nos dias de Noah, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noah entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados, quando nós lemos estas palavras, nós sentimos um arrepio na espinha, um frio na espinha. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa geração, a geração na qual nós vivemos, está assim. As pessoas comem, bebem, casam-se, vão para as festas, buscam seus próprios interesses, trabalham buscando sucesso, fama, glória, dinheiro. E ninguém está preocupado com a salvação. Apesar dela estar sendo anunciada com todas as formas possíveis, em todas as mídias existentes, a salvação ainda é ignorada por muitos. Mas vai chegar um momento em que Yeshua vem buscar o seu povo. E eles entram na arca, né, que simboliza Yeshua. E quando isso acontecer, as pessoas vão se assustar e vão falar: vamos continuar vivendo a nossa vida. Esse monte de gente sumiu, eles eram os estorvos que tinham aqui, ficavam enchendo a paciência da gente, falando só sobre as coisas do eterno, oração, arrependimento, obediência. Esse povo chato foi embora, agora vamos continuar vivendo a nossa vida. E aí a gente vai ver o desfecho de tudo isso na humanidade. Mas vai chegar um momento que isso vai acabar. E essa condição vai trazer um momento para o mundo que será muito sombrio. Nós conhecemos esse momento como grande tribulação. Oxalá nós não estejamos aqui para participar daquilo que virá, porque será terrível. Misericórdia. Continuando, irmãos, a salvação vem pela fé. Hebreus 11:7 diz que pela fé Noah, sendo divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família fabricou a arca, pela qual a arca condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Isso aqui, irmãos, é muito interessante porque tem alguns princípios aqui que eu quero dividir com os irmãos. Primeiro, por fé Noah foi advertido das coisas que ainda não se viam. É o que nós temos visto e feito hoje. Nós temos recebido da parte do Eterno a palavra dele, a certeza de que as coisas estão por acontecer. Nós estamos já no limiar da história da humanidade. Ninguém viu isso acontecer. Eu não vi, você não viu ainda, mas nós pela fé sabemos que vai acontecer.
E nós temos procurado fabricar as nossas arcas dentro das nossas congregações, sinagogas, igrejas, e anunciando para nós e para a nossa família a salvação. E para as outras pessoas que querem ouvir. Porque através dessa arca, a condenação veio para o mundo. E a salvação veio para Noé, que foi herdeiro segundo a sua fé. Então, todas as vezes que nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra para alguém, nós estamos trazendo a justiça do Eterno e condenando aqueles que são infiéis e incrédulos. Porque certamente, irmãos, o juízo virá sobre essas pessoas, assim como veio naquela geração de Noé. Por isso, irmãos, há esse paralelo entre a vinda do Filho do Homem e a geração de Noé. Porque o que aconteceu naquela geração está acontecendo nos dias de hoje. O paralelo ele é impressionantemente exato. E é um paralelo que traz preocupação para nós que temos temor e desejamos a salvação da vida das pessoas. Porque se Elohim não perdoou os anjos que pecaram, antes havendo-os precipitado no inferno, os entregou às cadeias de escuridade para serem castigados, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o oitavo pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos malvados. Amados, o Eterno vai tendo misericórdia, 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 mas chega um momento que ele não tem mais como perdoar. Então, quando a pessoa passa dos limites do Eterno, e olha que até ele tem limites, não há como perdoar mais uma pessoa dessa, e a condenação dela é certa. E quando você e eu lemos essas palavras aqui embaixo de 1 Pedro 3,20, os quais antigamente foram desobedientes, quando a longanimidade de Elohim esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, a saber 8 almas, pela água foram salvas. Amados, apesar da pregação de Noé, apesar da vida justa daqueles homens, daquele homem e daquela família, as pessoas continuavam desobedecendo. Não é o que acontece hoje? É engraçado que não só na nossa congregação, mas com as pessoas com quem nós temos contato e conversamos, nós percebemos que quando a gente fala de obediência, as pessoas balançam a cabeça, elas ficam meio sem graça, e a gente insiste, tem que obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer para alcançar as coisas do Senhor, para que achemos, santo, bendito seja Ele, possa derramar sobre a nossa vida. E as pessoas, cada um quer viver a sua própria vida, amados, e não está preocupado com as coisas que virão. Por isso, o juízo é iminente para a nossa geração. Vamos fazer a conexão final? A arca. Essa palavra arca em hebraico é teivá. O Baal Shem Tov comenta assim: a palavra hebraica para arca, teivá, também significa palavra. Venha para a palavra, diz o Eterno, entre dentro das palavras de oração e do estudo da Torá. Aqui você encontrará um santuário de sabedoria, significado e santidade em meio às enchentes da vida. Amados, só para a gente poder encerrar, olha só que coisa interessante. Quando eu tomo esse termo hebraico aqui, arca, ou que no hebraico é teivá, eu vejo uma coisa muito interessante. Essa palavra foi usada para salvar a humanidade, através de Noé. Essa palavra foi usada lá para descrever o cesto onde Moshe foi colocado para não se afogar no rio Nilo. E Moshe era o redentor de Israel. E essa mesma palavra significa também em hebraico palavra. Ou seja, a salvação virá pela palavra. E a palavra é Yeshua. Amados, não há como não fazer essa conexão. Não há como a gente não enxergar aqui que essa arca tem uma ligação com Yeshua. Ou seja, vai depender só de mim e de você entendermos isso aqui e nós entrarmos nesta palavra, irmos para dentro dela,
para que através dessa palavra nós possamos alcançar a nossa salvação. Se até os judeus ortodoxos sabem disso, imagine nós que cremos em Yeshua, como nós devemos então entender isso e caminhar dentro dessa realidade em nome de Yeshua. Finalizando, sempre que os mistérios das Escrituras nos são apresentados, devemos nos posicionar. Então agora é hora de nós tomarmos uma posição e esperarmos pela nossa redenção. Baruch Hashem, que o eterno, santo, bendito seja Ele, nos abençoe hoje e para sempre, em nome de Yeshua. E se você gostou do nosso vídeo aí, favorite-o, fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, se associe ao nosso canal, se registre no nosso canal e logo mais nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Que Hashem vos abençoe.